Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação. Não. Já tivemos aí centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, em todos os continentes, e, na atual, nós temos a possibilidade de dar um passo maior, porque o nosso conhecimento a respeito da realidade espiritual também é maior. Então, já compreendemos que precisamos retirar do nosso coração a erva daninha dos vícios e defeitos. Se não conseguirmos retirá-los, vamos enterrá-los bem fundo, cavando masmorras a eles, porque são eles que atrapalham a nossa evolução. E para a nossa reflexão de hoje, é uma passagem do Evangelho de Marcos, que diz o seguinte: E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus. O Senhor é um só. Vou repetir, para que a gente consiga compreender melhor. E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Jesus disse isso replicando ao escriba que o interpelou, com relação ao primeiro de todos os mandamentos. E então Jesus procede o artigo inicial do Decálogo de observação original que merece ser destacado. Antes de todos os programas de Moisés, das revelações dos profetas e de suas próprias bênçãos redentoras no Evangelho, Jesus, o Mestre, coloca uma declaração enérgica de princípios, conclamando todos os espíritos ao plano da unidade substancial, alicerçando o serviço salvador que ele mesmo trazia das esferas mais altas, e proclama o Cristo à humanidade que só existe um Senhor Todo-Poderoso, o Pai de infinita misericórdia. Aqui, nós, hoje, ao olharmos para trás, compreendemos que Jesus veio amenizar a compreensão de Deus e trocar aquela figura de um Deus vingativo e cruel, com o espírito protetor dos hebreus, por um Deus que é Pai de toda a humanidade. E ainda complementa: só existe um Senhor Todo-Poderoso, o Pai de infinita misericórdia. Porque naquela época todos nós temíamos não só ao Deus dos judeus, mas aos deuses em geral. E é importante lembrar que o único povo monoteísta naquela época eram os hebreus. Os demais povos, todos eles eram politeístas, ou seja, aceitavam a existência de vários deuses. E todos eles tinham uma trindade, 3 deuses principais e os deuses acessórios. Jesus muda isso, diz que existe um só Deus. Para Jesus é Pai de infinita misericórdia. E é importante a gente lembrar, ontem foi o dia em que nós lembramos que há 166 anos atrás, em Paris, na França, Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos, que no seu capítulo inicial
trata a respeito de Deus e muda a concepção de Deus para nós. Até então, Deus era um pai, pai da humanidade. Jesus era o filho, e para completar a trindade, semelhante à trindade dos povos monoteístas, ou melhor, politeístas, os nossos irmãos católicos têm o Espírito Santo. Não é muito diferente do politeísmo, não. Mas, o que Allan Kardec fez? Ele tirou a figura de um homem, de um pai, de Deus. Porque na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, ele não pergunta quem é Deus. Quem é quando a gente se refere a uma pessoa. Ele pergunta simplesmente o que é Deus. E os Espíritos esclarecem. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ou seja, ali, os Espíritos tiraram a figura humana de Deus. Transformaram no quê? A inteligência suprema, a causa de todas as coisas. Porque o resto depois é só consequência. Como nós somos consequências. Nós somos criados pelo seu amor. Se hoje nós ainda temos muita dificuldade de compreender e utilizar a visão de Allan Kardec de Deus e a visão dos espíritos, porque Allan Kardec foi só o codificador. Ele só reuniu, fez perguntas, analisou, viu se todas as respostas eram semelhantes ao controle universal dos espíritos e lançou o Livro dos Espíritos. Na primeira edição, com 501 perguntas e respostas. Depois, numa segunda edição, aumentada aí uma obra de Allan Kardec, com 1019 perguntas e respostas. Então, o capítulo 1 do Livro dos Espíritos já muda a concepção de Deus. Como nós temos dificuldades de compreender hoje, passados aí 2000 anos, é claro que Jesus sabia que os homens não aceitariam a verdade e que almas numerosas iriam escapar às obrigações justas por indiferença, preguiça, porque a Boa Nova, o Evangelho, é um código de conduta. É um código moral, que, se nós quisermos ser felizes, nós temos que seguir. Mas esse é um processo. Jesus startou há 2000 anos atrás e sabia, tinha plena consciência, por ser um espírito puro, que todo esse processo iria levar 2, 3 mil anos. Mas estamos bem adiantados. Segundo os espíritos, por volta de 2057, 2060, nós estaremos numa condição evolutiva bem melhor. Isso porque muitos espíritos assassinos, estupradores, ladrões, déspotas, fascistas, nazistas, vão ser retirados do planeta, vão ser levados para outros locais, onde continuarão na sua evolução, e aqui restarão aqueles que têm um bom coração. Então é importante a gente compreender que o período atual é um período de muita dor, de muito sofrimento, porque irmãos nossos estão recebendo uma oportunidade de evoluir pelo amor. Muitos não vão conseguir, mas é nossa responsabilidade amá-los e ajudá-los. Pense nisso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã com mais uma reflexão matinal.